É do evangelista Vinícius. Glória a Deus. João capítulo 6. Quem achou, diz: eu vou morar no céu. Quem não achou, diz: eu também vou morar no céu. Todos acharam? João capítulo 6, nós vamos ler o verso 6 a seguir. Evangelho de João capítulo 6, o verso 6, diz assim a palavra do Senhor: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Versículo 7. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastaria 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço? Verso 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens entre número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizera, e enchera 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizeram, disseram: este é verdadeiramente profeta que havia de vir. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco através dessa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar pedindo ao Senhor: fale conosco através dessa palavra, ministra o nosso coração, repreenda todo cansaço, repreenda todo espírito que tenta roubar, que tenta impedir do teu povo ouvir a tua palavra, meu Pai. Ó Deus, que nessa noite possamos ouvir a tua voz no mais íntimo do nosso coração. Nós te pedimos, meu Pai, nessa noite, fala conosco, meu Pai. Fala com cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que vieram aqui, meu Pai, em busca de uma palavra do Senhor. Ó Deus, em busca de ouvir a tua voz, em busca de uma direção, meu Pai, em busca de uma resposta. Então que nessa noite o Senhor possa dar a resposta, que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa dar a direção a cada um dos teus servos, meu Pai. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus, e os que crêem diz amém. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Ouça: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele me enviou a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade todos os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Existe uma palavra de Deus nessa noite, liberada para o meu e o seu coração. Você crê nisso? O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar contigo de uma maneira sobrenatural. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer te dar uma direção, uma palavra que vai mudar a sua vida para todo sempre. Basta uma palavra, ou uma palavra de Deus, que a nossa vida nunca mais será a mesma. Amém? Eu quero que você preste bastante atenção. Nós estamos começando hoje uma campanha com um tema durante esse mês de agosto. Nesses domingos, o tema da campanha é: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Você pode declarar isso comigo? Diga: o pouco com Deus é muito. Diga aí: o muito sem Deus é nada. Agora olhe para mim. Nós lemos a passagem aonde Jesus está pregando no deserto, e ali havia uma multidão de pessoas famintas.
E então Jesus pede aos seus discípulos que deem comida à multidão. E então os discípulos disseram: 200 denários de dinheiro não seria suficiente para comprar de pão para esse tanto de gente, e a gente também não tem esse dinheiro. Então um dos discípulos disseram: olha, tem aqui um garoto que tem 5 pães e 2 peixinhos. E eles disseram: mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para esse tanto de gente? O que é 5 pães e 2 peixinhos? A Bíblia diz que havia 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres, aproximadamente 20.000 pessoas. O que seria 5 pães e 2 peixinhos para 20.000 pessoas? Dava sim ou não? Não dava. Humanamente falando, não dava. Mas deu ou não deu? Deu. E eu quero falar nessa noite sobre o poder do pouco. Diga comigo, diga: o poder do pouco. Conta-se uma história que um garoto foi até os céus, e chegando no céu ele viu uma loja que estava escrito: a loja de Deus. Olhe para mim. E nessa loja tinha lá: loja de Deus. E ele entrou na loja, e entrando na loja ele viu potes de felicidades. Entrando na loja ele viu embrulhos de prosperidade. Ele viu amor, ele viu alegria, ele viu paz, ele viu saúde. E ele perguntou ao anjo: quanto é que custa? Quanto é que custa isso aqui? E o anjo disse: é tudo de graça. O que você quiser escolher, você pode escolher. E ele disse: eu quero muita prosperidade, eu quero saúde, coloca também para mim muito amor, coloca para mim também alegria, coloca tudo um pouquinho, você pode colocar. E ele foi até o caixa, e quando chegou no caixa da loja de Deus, que era tudo de graça, o anjo entregou para ele uma caixinha pequenininha. E ele disse: não, você não entendeu. Eu pedi muita prosperidade, eu pedi muita saúde, eu pedi muita paz, eu pedi muita alegria. E o anjo: pois é, está tudo aqui nessa caixinha. E ele disse: não, mas como é que coube nessa caixinha? Então o anjo falou para ele: não, aqui no céu a gente vende semente, a gente entrega sementes, a gente não entrega pronto, a gente entrega sementes, sementes de prosperidade, sementes de paz. E na vida é assim. Na vida muitas vezes a gente já quer as coisas prontas, e muitas vezes Deus vai nos dar a semente. Deus vai nos dar a semente. E se você pede paciência, o que é que Deus vai te dar? Um problema para provar a sua paciência. Ah, eu queria ser uma pessoa paciente. Então você vai passar por problemas que vai provar você, para você ter o quê? Paciência. Porque como é que de fato fica revelado se uma pessoa tem ou não paciência? É na hora do problema, é na hora da crise, é na hora da dificuldade. Aí a pessoa vai ter que ser paciente. E nós precisamos aprender que no reino de Deus é assim. Deus, Ele nos entrega as coisas pequenas, Ele nos entrega as sementes, e nós precisamos valorizar o pouco. A gente precisa valorizar aquilo que é pouco. Diga comigo, diga: eu preciso valorizar o pouco. E muitas vezes a gente despreza o pouco, e você acha que é ruim ter pouco. E o pior, sabe o que é? Não é ter pouco, é o quê? É não ter nada. Você acha ruim ter uma bicicleta, né? Você queria ter uma moto. O pior, sabe o que é? É não ter nem a moto e nem a bicicleta. Você acha ruim ter um carro, né? Você queria ter um avião. Sabe qual é o pior? É não ter. E muitas vezes a gente vive essa cultura do mundo. A cultura que você só é feliz se você tiver muito. Você só é feliz se você tiver bastante. E a felicidade com Deus não está relacionada à quantidade. Porque muitas vezes, se você acha que você só vai ser realizado, você só vai se sentir completo se você tiver muito dinheiro. E muito dinheiro, querido, muitas vezes não vai trazer uma realização pessoal. Muito dinheiro não vai trazer de fato a paz que você precisa, ou realizar os seus sonhos. E você precisa aprender a valorizar o pouco que você tem.
Porque o pior é se você não tivesse. E se você desvalorizar aquilo que você tem, ainda que seja pouco, você corre o risco de perder. Você corre o risco de ficar sem o que você tem, que você acha que é pouco. Então nós precisamos aprender uma coisa, que o ponto inicial para a gente ter a prosperidade se chama o pouco. Diga o ponto, diga comigo, diga o ponto para grandes coisas inicial se chama pouco. Ninguém começa no muito, a gente tem que começar como? No pouco. Sabe qual foi o problema de Adão? Sabe qual foi o problema de Adão? É que ele nasceu o quê? Grande. Nasceu como? Grande. Sabe qual é o problema de muita gente que quer começar como? Grande. Adão começou grande. E Jesus? Como é que Jesus começou? A Bíblia diz que ele crescia de graça foi crescendo. Começou, foi aos poucos. Foi aos poucos que Jesus foi conquistando os seus discípulos. Foi aos poucos que ele foi anunciando a sua mensagem. E muitas vezes a gente queima essa etapa. Muitas vezes a gente pula essa etapa. Muitas vezes a gente quebra esse elo. E a gente não pode desprezar o pouco. E a gente também não pode reclamar do pouco. Porque tem gente que reclama porque é tão pouco, é tão pouco, é tão pouco. Mas o pouco é um ponto inicial de Deus na sua vida para grandes coisas. Quando aquele garoto na loja de Deus disse: não, mas é tão pouco. Mas era uma semente que iria dar grandes frutos para ele. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Você precisa entender isso. Porque você pode estar insatisfeito, você pode estar contrariado com Deus, porque você diz assim: puxa Deus, eu te sirvo, eu estou na tua casa, e as coisas na minha vida são tão poucas. Mas o pouco é o começo para Deus fazer grandes coisas na sua vida, amém? Ouça, o pouco é uma fase. Diga comigo, diga: o pouco é uma fase. O pouco é uma fase, é ou não é? É uma fase, irmão. Eu já passei, e a gente passa sempre em fases assim, onde você achava que era pouco, mas aquele pouco era uma fase. Eu já comecei ganhando R$10 por mês. É pouco, é ou não é ganhar R$10 por mês? Mas comecei assim, ganhando pouco. E a gente começa assim. Talvez você ache que o que você está ganhando é tão pouco, e você quer ganhar muito, muito, e daqui a pouco você não vai ganhar nada, porque você perde o emprego e fica desempregado. E aí você diz assim: oh, como era bom aquele pouquinho que eu ganhava, como era bom aquele pouquinho que eu tinha. E a gente precisa aprender a entender que o pouco é uma fase, e a fase passa. A fase, ela muda. Mas quando é que a fase muda? Quando é que a fase passa? Quando a gente aprende a valorizar o pouco que a gente tem. Quando a gente aprende que o pouco que a gente tem, ele pode se tornar muito. E isso não estou falando só de dinheiro, porque você pode achar que eu estou falando de dinheiro. Não, isso é em tudo na vida. Isso é em tudo. Isso em tudo na vida começa com pouco. Sabe o que acontece com muita gente? Aí ela está na igreja, ela diz assim: eu vou fazer uma campanha. Ela não ora, mas ela diz assim: eu vou fazer uma campanha de 40 dias. Aí só faz essa campanha de 40 dias de oração e não ora mais. É melhor todo dia você orar um pouquinho, sim ou não? Constância. Todo dia você orar um pouquinho. Todo dia você lê a Bíblia um pouco. Aí tem gente que não lê a Bíblia, e quando pega a Bíblia para ler, diz assim: não, eu vou ler a Bíblia de uma vez. E não lê, e não absorve. É melhor todo dia você ir meditando um pouquinho. É melhor todo dia você lendo um capítulo. É melhor todo dia você tirando um tempinho para o seu devocional, tendo um pouco, porque começa no pouco. Ninguém começa orando 2, 3, 4 horas. Começa orando 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos, começando pouco. Agora, se nem um pouco você fizer, você acha que você vai conseguir chegar no muito? Se nem 1 minuto você está conseguindo orar, se nem 2 minutos. Isso eu estou dizendo no contexto de hoje, porque Jesus diz assim para os seus discípulos: nem 1 hora. Ele estava assim dizendo que 1 hora é pouco. Jesus diz assim: nem 1 hora vocês podem orar comigo, nem 1 hora. 1 hora é pouco para orar? Jesus disse que nem 1 hora é muito pouco. É muito pouco, e vocês nem 1 hora estão conseguindo orar comigo. Por quê? Porque eles desprezaram esses pequenos começos. Porque eles desprezaram esses momentos que eram poucos, mas eram importantes.
O pouco, ele é importante na vida da gente. Só que a gente precisa entender que o pouco é uma fase. Você não pode se desesperar hoje. Você não pode tomar uma decisão precipitada hoje porque é pouco. Porque Deus pode estar te provando, porque Deus pode estar te preparando nesse pouco para viver coisas grandes, coisas extraordinárias. Diga comigo, diga o pouco na minha vida é uma fase. Diga assim, essa fase vai passar. Em nome de quem? Mas vai passar para melhor. O pouco é uma fase. Ouça, querido, muita gente, eles não sabem o valor que o pouco tem. A gente começa com pouco, a gente cresce com pouco. O problema é que a gente está tão focado no muito, e esquece que o pouco que a gente tem é suficiente, é necessário, é importante. Sabe o que Jesus disse que no juízo ali, na grande volta dele, o que ele vai dizer para a gente? Servo bom e fiel. Foste fiel em quê? Foste fiéis em quê? Pouco. É tão pouco. É tão pouco. Foste fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Muitas vezes Deus nem vai tirar a pessoa do pouco, é ou não é? Vai permanecer no pouco. O bispo não diz isso não. É o que a Bíblia está dizendo. E aí, evangelista? Mas você vai permanecer fiel. Fiel em quê? No pouco. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque muitas vezes você vai passando anos e anos e vai se revoltando, mas é tão pouco, é tão pouco. Não é que você tem que se acomodar, não é que você tem que se contentar, mas se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Sabe, querido, o que Deus tem nos entregado é pouco comparado ao que Ele ainda vai nos dar. É muito pouco. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Deus tem grandes coisas para nos entregar. Só que Ele espera de nós uma coisa: fidelidade. Em quê? No pouco. É tão pouco. É tão pouco que a pessoa fala, não, é pouco demais, eu não vou dar. Você lembra da história? Que o príncipe vinha passando pela floresta e tinha um mendigo. E aí a carruagem real para do lado do mendigo. E o mendigo ficou alegre, falou, oxe, agora eu mudo de vida. O príncipe parou. O príncipe, meu Deus, que maravilha, parou do lado do mendigo. Aí o príncipe desceu no seu traje real. Aí sabe o que o príncipe diante do mendigo falou? Falou assim para o mendigo: o que você tem para me dar? Aí o mendigo lá na mente dele, puxa, eu pensei que era ele que ia me dar. E quem é o mendigo aqui é eu. Ele é o rei, ele é o príncipe. E ele tá, aí o rei, o príncipe ali, o que você tem para me dar? E ele, rapaz, o negócio é sério. Aí ele, meu senhor, eu estava ali numa aldeia e eu só ganhei alguns grãozinhos de arroz, estava com a mão cheia de arroz. Aí o príncipe pegou e não ficou com dó dele não. Ele falou, não, agora ele vai ter dó de mim, vai me dar alguma coisa. E o príncipe, o que você tem para me dar? Aí o mendigo viu que o negócio engrossou. Aí o mendigo pegou 3 grãozinhos de arroz, daquela mão cheia de arroz, e botou 3 grãozinhos na mão do príncipe. Aí o príncipe entrou na carruagem e pegou 3 pedrinhas de ouro e entregou para o mendigo. E foi embora. Aí o mendigo falou, ele não ficou feliz, ele ficou triste, sabe por quê? Porque ele falou, não, por que eu não dei tudo? É pouco, mas eu podia ter dado tudo. Que se em 3 grãozinhos ele me deu 3 pedras de ouro, imagine se eu desse essa mão cheia para ele de arroz, o que ele não ia me dar? O pouco. Ser fiel no pouco. Você acha que muitas vezes você se aproxima de Deus e aí você vem, Deus me dá, e Deus, sabe o que Deus chega para você? O que você tem para me dar? O que você tem para me oferecer? Porque geralmente a pessoa diz assim, evangelista, a gente ouve muito isso: bispo, se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar a igreja. Bispo, ora aí para eu ficar rico, bispo. Se eu ficar rico, você vai ver, eu vou abençoar um monte de crente aí, eu vou abençoar um monte de gente, o senhor vai ser o primeiro. Mas, irmão, nem no pouco, nem na galinha que você tem lá, que bota ovo, você não me chama para poder, você não tira um ovinho daquele lá. Você não é fiel nem no pouco, vai ser fiel no muito? Não vai. Porque a gente fica nessa mentalidade, quando eu tiver muito, eu vou fazer.
Quando eu tiver muito, vai acontecer. A gente fica esperando muito para fazer. Você nunca deveria esperar o muito para poder fazer. Você já deveria estar começando com pouco. É pouco, mas é tão pouco. Mas começa como? Como é que começa, querido? Com pouco. Será que faz sentido isso para você? Será que Deus está falando com você? Será que Deus está ministrando no seu coração? Porque você acha que você tem tão pouco, que você acha que é tão pouco, mas o pouco que você sabe, para quem não sabe, é o quê? É muito. Ah, bispo, mas eu não sei pregar. Mas se você já sabe ler, já é muito. Porque tem gente que nem sabe ler, é verdade ou não é? Então você sabe ler, já é muito, já é um começo. Porque a pessoa fica esperando grandes coisas para começar. Não, meu irmão, começa do jeito que você tem, começa com o pouco que você tem. Trabalhe o pouco que você tem, porque o pouco é uma fase. Diga comigo, diga, o pouco é uma fase. E uma fase inicial, que todos nós passamos, que todos nós começamos. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: o que a gente tem é pouco, é pouco. Mas Jesus não queria saber se era pouco, se era muito. Eles queriam saber o que tinha. Disseram: olha, é pouco, é só 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para muita gente? Não dá para ninguém, não dá para nada. Sabe qual é a grande questão? É que as nossas limitações limitam Deus. Diga comigo, diga, as nossas limitações muitas das vezes limitam Deus. Você olha para o pouco que você tem e você começa a limitar Deus. E Deus não se limita por causa das nossas limitações. Deus, Ele é ilimitado. Diga comigo, diga, Deus não tem limitações. Deus não tem limitações. Quem tem limite é município. Município tem limite, mas Deus não tem limitações. Deus não é limitado. A sua palavra diz assim, que Ele pode fazer muito mais. Ele pode fazer o quê? Muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele pode fazer muito mais do que você pensa. Você pensa tão pequeno e Deus pensa tão grande. Deus pode fazer muito mais do que você está pensando ou do que você está pedindo. Agora você precisa entender isso, porque muitas vezes você está limitando o agir de Deus. Você está limitando o trabalhar de Deus. A sua confiança é tão pequena, a sua fé é tão pequena, que você pode viver coisas extraordinárias. Você pode viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Agora você só precisa entender que a matéria para Deus trabalhar, qual é a matéria que Deus trabalha? Não, Deus trabalha com nada. Qual é a matéria que Deus trabalha? Nada. Deus criou tudo a partir do... Tinha alguma coisa? E você ainda tem pouco. Então se Deus trabalha com nada, o pouco para Deus é o quê? Já é muito, então não é? Puxa, Deus pega do nada, meu irmão. É da onde não é que Deus faz. É da onde não tem que Deus faz acontecer. Agora, você precisa tirar esse bloqueio em relação a Deus, em relação à sua fé. Porque talvez a sua fé tenha um limite, e você acha que Deus só pode ir até aqui. E Jesus disse assim para um homem, que ele perguntou a Jesus: Senhor, se tu podes, estava perguntando a Jesus se ele podia, cura meu filho. E Jesus disse: eu posso. Ele disse: tudo é possível ao que crê. Sabe qual é o problema? A gente está na igreja, serve a Deus, um Deus que não tem limites para fazer, para realizar, mas muitas vezes a gente é incrédulo, a gente não crê. Pedro está andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural, e começa a afundar. E diz: Senhor, me ajuda, me ajuda. Jesus pega na mão dele, estende e fala: homem de pouca fé. Mas a pouca fé fez ele andar sobre as águas, sim ou não? Querido, o pouco de fé que você tem já dá para você dar passos no sobrenatural, já dá para você viver coisas grandes, coisas extraordinárias. O que Deus quer que você entenda: era pouco, 5 pães e 2 peixinhos, mas eles colocaram na mão de quem? De Jesus. Depositaram uma confiança na mão de Jesus. E a Bíblia diz que aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus ergueu aos céus e deu graça. Ele fez o quê? Ele deu graça, ele agradeceu a Deus.
Hoje é o dia de você levantar a mão para o céu e agradecer a Deus o pouco que você tem. Talvez você diga assim: bispo, o dinheiro que eu tenho na minha conta é pouco. Amém. Dê graças a Deus, porque tem gente que nem dinheiro nem conta tem. Você tem um emprego que você ganha pouco, agradeça a Deus, é o começo para você viver coisas grandes. Agora, como é que esse pouco, bispo, se multiplica? Quando a gente coloca esse pouco na mão de quem? De Deus. Quando esse pouco está na mão de Deus. Quando você confia que é pouco, mas com Deus Ele vai fazer com que isso se torne muito. Quando você confia que esse pouco, com Deus, você vai viver coisas extraordinárias. É pouco que você tem, é pouco, amém. Mas se estiver na mão de Deus, porque o pouco com Deus é o quê? É muito. E o muito sem Deus? Jesus diz assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro é pouco ou é muito? É muito. Aí Jesus diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Por que a pessoa perdeu a alma, se ela ganhou o mundo? Porque ela tinha muito, mas o muito dela era o quê? Sem Deus. Ela ganhou o mundo, mas ela perdeu a alma. Vocês estão entendendo? Ganhou muito, mas se perdeu. Perdeu a sua alma. Então, mais importante do que ter muito ou pouco, e mais importante é ter o quê? É ter Deus, meu irmão. É estar com Deus, é estar na presença de Deus. O mais importante é Deus estar com você. Porque ainda que seja pouco, mas você está bem, você está na presença de Deus, você tem a certeza que esse pouco é com Deus. Isso já é o suficiente, já é muito. Porque muitas vezes Deus pode até não te dar o que você quer. Deus pode até não te dar o que você precisa. Porque eles precisavam de quanto? De 200 dinheiro para comprar de pão. Jesus deu dinheiro para eles, sim ou não? Mas eu pergunto, faltou comida? Não faltou. Aí você fala assim: ah, mas Deus não está me dando o que eu quero. Mas eu pergunto para você, está faltando alguma coisa? Porque muitas vezes Deus pode até não nos dar aquilo que a gente quer. Eles queriam muito dinheiro para comprar pão, mas Deus não deu. Mas o pouco que eles entregaram na mão de Deus, Jesus agradeceu, partiu, e aquele pouco se multiplicou, e aquele pouco alimentou todo mundo, e ainda sobrou 12 cestos. Uma pastora me ligou: isso é profético, querido. Você precisa começar a liberar palavras proféticas sobre a sua vida e viver sobre o profético. Porque tem gente que nos liga: ô bispo, fulano e tal, e não tem como o senhor dar um dinheiro. Ó, eu tenho uma palavra. Você quer o dinheiro? Quer que eu ajude com 10 reais na rifa, ou quer que eu ajude com uma palavra profética? Não, eu quero 10 reais, bispo, para ajudar. Fala amém. Falei para a pastora, fiz igual Pedro: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, pastora. Bispo, mas a cirurgia é 25 mil reais. E eu falei: quanto a senhora tem? Ela falou: eu tenho 3 mil. Eu disse assim: vai dar e vai sobrar. Aí, é lá em Brasília, desesperada, era no outro dia a cirurgia. Mas meu bispo, falei: pastora, se apega nessa palavra. Esses 3 mil vai dar e vai sobrar. Ela contou o testemunho aqui. Quanto era a cirurgia? 25. Sabe o que aconteceu após a cirurgia? Teve a cirurgia. No outro dia, sabe o que aconteceu? Os filhos reuniram, pagaram, e ainda sobrou, sabe quanto para ela? 5 mil. Ela só tinha 3, mas ela se apegou a uma palavra que foi liberada sobre a vida dela. Sabe, querido, eu não sei qual é o tamanho do seu compromisso, eu não sei qual é o tamanho do seu sonho, mas eu sei de uma coisa: que vai dar e vai sobrar. Diga comigo, diga: vai dar e vai sobrar. Diga: é pouco, mas vai dar. Diga: ainda vai sobrar. Diga: eu vou caminhar nessa fé. Era 5 pães e 2 peixinhos, deu ou não deu? Diga assim: não deu, sobrou. Vocês estão entendendo como é que Deus faz? Deus vai te surpreender, meu irmão. Deus vai te surpreender, minha irmã. Vai dar e vai sobrar. Vai sobrar, não vai faltar. Porque com Deus não falta. Com Deus não falta. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Ainda que o que você tem é pouco, ainda que você considere pouco, mas nós não andamos por vista, nós andamos por fé.
O cristão tem que começar a se mover por fé, pelo sobrenatural. É pouco, mas eu creio num Deus que faz o pouco se multiplicar. Como vai se multiplicar eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, que vai sobrar, que Deus vai multiplicar. O que na sua casa é pouco? Bispo, lá em casa é pouco o amor. Por o amor vai multiplicar e vai sobrar. Diga amém por isso. Bispo, lá em casa é pouco o dinheiro, pois o dinheiro vai multiplicar e vai sobrar. Você pode dizer amém por isso? Eu não sei o que é pouco na sua vida. Talvez a sua fé que é pouca, mas eu quero dizer que Deus vai fazer de você uma pessoa de uma grande fé. Amém? Você vai ter fé para dar e emprestar. Bispo, existe? Existe. Tem hora que tem gente que é sem fé, a gente pega e injeta a fé nela, empresta a nossa fé para ela e vai nessa fé que você vai conquistar. Você vai. Quando eu vim para cá e o pessoal dizia assim para minha mãe: não deixa ele ir não, porque ele vai passar fome lá em Santa Rita, cidade pequena, não tem emprego e um monte de coisa. E aí eu vim. Minha mãe: vai não, por causa disso. Eu vim por quê? Porque eu sei que o pouco com Deus é muito. Aí disseram que eu ia passar fome. Hoje eu estou lutando para emagrecer. Vocês estão entendendo? Sobrou. Está sobrando agora eu tenho que perder, porque sobrou. Está sobrando. Ia morrer desnutrido, ia morrer magro, e agora está lutando para não morrer gordo. Vocês estão. Sobra com Deus, sempre sobra, meu irmão. Sabe, essa campanha ela vai fazer com que você acredite em coisas grandes. Durante esse mês você vai contar testemunho, que era pouco. Bispo, era pouco. Começou com lote, não foi? Era pouco. Um lote sozinho já tem 30, já tem uma fazenda lá. E gado nem se fala quanto tem lá, né? Não pode nem dizer. Já está com uma fazenda lá. Gado nem se fala. Já sobrou foi gado, que me deu um, deu outro para a igreja. Vocês estão entendendo? Era um só, era pouco, mas foi multiplicando. Como? Através da fé. Era 5 pães e 2 peixinhos. Parecia que não ia dar, mas nas mãos de Jesus multiplicou. Deixa eu dizer para você, o Deus que você serve é o Deus da multiplicação. Diga comigo, diga: o Deus que eu sirvo é o Deus da multiplicação. Diga: eu creio que vai sobrar. Diga: eu creio que o Senhor vai multiplicar o pouco que eu tenho. Diga: eu vou ser fiel no pouco. Seja fiel no pouco, meu irmão. Seja fiel no pouco. Olha a generosidade daquele jovem. Ele podia ter escondido, sim ou não? Meus 5 pães e 2 peixinhos ninguém pega. Mas ele foi o quê? Fiel. Todo sonho que envolve pessoas, Deus sempre patrocina. Todo sonho que envolve alimentar pessoas, Deus sempre patrocina. Se for só para você, Deus não vai estar nesse negócio não. Mas se envolve pessoas, a multiplicação vai acontecer. Tudo que envolve pessoas, Deus multiplica. Deus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Sobrou 12. Eu imagino aquele jovem levando, a Bíblia não diz, mas eu imagino ele levando um cesto para casa. Quem sabe? 12, para que Jesus ia querer 12 cestos cheios de pão? Ia perder. Começou, não leva para leva. Cadê o menino? Cadê o menino dos 5 pães e 2 peixinhos? Tem um cesto cheio para você aqui. Sabe, querido, você precisa entender que Deus, Ele não tem limite para fazer. Teve uma época da minha vida que Deus fez algo tão extraordinário na minha vida e eu chorei, porque quando veio a bênção, e era muito, eu ouvi a voz do meu coração, porque eu estava tão aflito, eu estava tão preocupado, eu estava tão angustiado, e a bênção foi tão grande, e eu ouvi no meu coração o Senhor dizendo assim: isso é para saber que quem cuida de você sou eu. Quando Deus te abençoar, Ele vai trazer no seu coração, na sua vida, e você vai saber que quem cuida de você é o Senhor. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. Os que confiam no Senhor, meu irmão, eles não são abalados. Deposita a sua confiança em Deus, não no recurso que você tem. Deposita a sua confiança no Deus que multiplica. Ah, bispo, eu não tenho nada. Mas melhor ainda, que Deus vai fazer. A matéria-prima é o nada. Irmão Neto aqui, eu conheci ele quando chegou aqui em Santa Rita, né, irmão Neto?
carrinho simplesinho e tal, aquela prova, aquela batalha, né, irmão Neto? E hoje ele está aqui em Barreira, para lá e para cá, e Deus honrando. Mas por quê? Porque tem procurado ser fiel ao Senhor. E quantos de vocês têm vivido a prosperidade? E carro zero, né? Chegou aqui no carrinho brabo e tal, e hoje no carro zero. Sabe o que é isso? Isso é honra de Deus. É Deus honrando, Deus multiplicando. Agora, tem que permanecer. E se Deus não mudar, bispo, se Deus não me der uma moto, se Deus não me der um carro, espera que naquele grande dia Ele vai dizer o que para você? Servo bom? Foi fiel na bicicletinha, indo para o culto. Foi fiel. Nem bicicleta tem. Foi fiel na Havaiana. Servo bom e fiel. Entra para o gozo do seu Senhor. Para de reclamar, irmão. Não entra nesse sistema do mundo, não. Não. Entenda. É pouco, mas foi Deus que me deu. Eu prefiro o pouco com Deus do que o muito sem Deus. Quem que quer aqui 5 milhões de reais para fazer um pacto com o diabo? Ninguém, né? Está repreendido, né, evangelista? Sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque é melhor o pouco com Deus do que o muito sem. Vocês estão entendendo? Aí quando a gente fala um pacto com o diabo, aí a gente já repreende. Mas muitas vezes esse pacto acontece na sutileza. Você sabia? A pessoa vai se vendendo, a pessoa vai largando Deus, vai abandonando Deus. E o pacto com o diabo como? Com as coisas do mundo. Porque se você tiver um preço, o diabo vai pagar. Então não se venda, ainda que seja pouco. Fala, não, eu não troco não. Eu não troco pouco por nada. Eu prefiro o pouco com Deus do que o suborno, do que a propina sem Deus. Mas é muito, tem mentira, tem engano. Quero não, eu quero pouco aqui. É pouco, eu prefiro pouco com Deus. Eu prefiro botar o pão na minha mesa, justo, íntegro, mas com Deus, do que entrar na minha casa, a picanha, entrar a lasanha, entrar as coisas melhores do mundo, sem Deus. Eu quero que seja o pouco, mas o pouco com Deus, o pouco honesto, o pouco diante de Deus. Querido, você vai viver coisas extraordinárias. Diga glória a Deus por isso. Seja fiel do pouco. Eu quero orar. Nós vamos ungir a sua mão, declarando um tempo de multiplicação na sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Enquanto os levitas vão louvar, você vai vir por aqui. Cadê os obreiros, evangelistas? Vem aqui diante do altar. Eles vão interceder por vocês. Eu vou pedir à obreira Josélia, que ela está com a unção de multiplicação. Amém? E ela vai ungir, e enquanto os obreiros intercedem, ela vai ungir a sua mão. E vai profetizar. Que o pouco na sua vida se multiplique. Que o pouco se torne muito. E que você possa viver coisas grandes em nome de Jesus. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Pode ter muito dinheiro, mas sem Deus esse muito é nada. Isso, enquanto eles louvam, você vai passar aqui. Isso, passa aqui diante do altar. Ela vai ungir a sua mão e profetizar um tempo de prosperidade sobre a sua vida, um tempo de multiplicação. Sim, meu Deus, os obreiros estão das mãos orando. Nós declaramos, Pai, um tempo de multiplicação. Toma posse e profetiza sobre a sua vida. Nós queremos profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Quem poderia imaginar e o menino ia ajudar? Deus está te levantando para alimentar uma multidão. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer.
multiplique em nome de Jesus. Declare em todo o seu coração. E é assim que Deus faz. Usa quem Ele quer. Usa quem Ele quer. Menino, homem ou mulher. Nem poderia imaginar que um menino ia ajudar. Declare. Alimentar a multidão. E é assim que Deus faz. Usa quem Ele quer. Menino, homem ou mulher. Levanta sua mão para o alto e diga assim comigo. Diga o pouco com Deus. Diga é muito. Diga eu creio no tempo de multiplicação. Diga eu creio no tempo de honra. Diga eu creio no tempo da provisão do Senhor. Diga eu escolho esperar. Diga eu escolho confiar. Diga o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não tem limite para fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu imagino. Diga eu creio que esse mês de agosto o Senhor vai me surpreender. Diga é pouco. Diga é pouco, mas vai sobrar. Diga vai sobrar. Diga vai dar. Diga vai multiplicar, porque eu coloco nas mãos do Senhor nessa noite. Amém? Você vai colocar na mão de quem? Do bispo? Ih, o bispo já colocou, foi na mão de... Você vai colocar na mão de... É pouco, mas na mão de Deus vai multiplicar em nome de Jesus. Amém? Queridos, terça-feira nós temos a campanha das mulheres que já começou, tesouros escondidos, e de homens também na igreja. Quarta-feira nós estamos com o estudo bíblico, vamos falar sobre a ressurreição. É a ressurreição, quarta agora nós já falou, eu não lembro. Eu sei que é um estudo poderoso nessa quarta, não falte em nome de Jesus, amém? Sexta-feira é? Em nome de quem? Sexta-feira você vai trazer alguém doente, alguém que bebe, que fuma, que não consegue se libertar. Você vai trazer essa pessoa sexta-feira agora, amém? Sábado, 6 horas, vai ter um culto na casa da irmã Francisca aqui, a mãe de Dico, lá no final dessa rua, 6 horas da tarde, um culto de ação de graça. A casa dela pegou fogo com ela dentro, o Dico dentro, não foi? Colocaram fogo lá na casa e ela está viva aí para a honra e glória do Senhor. A casa acabou, mas ela está viva aí. E sabe o que aconteceu? Ela ganhou casa, a casa ganhou uma casa nova, ganhou móveis novos. E o mais importante é a vida. Então sábado vai ter um culto de ação de graça. A igreja está convidada. Pois ele sabe. Pronto, a irmã Leia Oliveira fez aniversário ontem. Quem fez aniversário ontem ou está fazendo hoje? Tem alguém? Cadê a irmã Leia? Vem a irmã Leia aqui, nós vamos cantar os parabéns para ela, orar. Vamos ficar de pé, orar, agradecendo a Deus por esse culto. Cadê o Cristovaldo para fazer o louvor aqui, cantar os parabéns? Sobe aqui no altar, irmã Leia. De aniversário ontem, que bênção, glória a Deus. Agradecer a presença do irmão Moisés, das irmãs que nos visitam, os irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto e profetizar sobre a vida da nossa irmã Leia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais um ano de vida que a tua filha completou ontem, Pai. Obrigado, Senhor, por estar cumprindo o teu propósito, a tua promessa na vida dela, na casa dela. Ó Deus, a tua filha que sabe o que é ter pouco, a tua filha, meu Pai, que está vendo o Senhor multiplicar o pouco, meu Pai. Ó Deus, e que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que esse pouco se multiplique de maneira extraordinária, que sobre. Ó Deus, que venha fartar e que venha sobrar, e que eles possam ajudar outras pessoas. Ó Deus, que o teu propósito, o teu chamado na vida dela se cumpra. Como igreja do Senhor, nós queremos profetizar toda sorte de bênção sobre a vida da tua serva. Conceda a ela muitos e muitos anos de vida, com paz, com alegria, com felicidade.
Pai, nós abençoamos em nome de Jesus. Leva o teu povo guardado, protegido, livra do homem mau, do homem perverso. Ó Deus, que o teu rosto resplandeça sobre essa pessoa. Que o Senhor guarde, que o Senhor dê paz aos teus filhos, meu Pai. E dê a todos uma semana abençoada. E que esse mês de agosto seja o mês dos testemunhos da multiplicação, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Vamos cantar os parabéns à irmã Leia? Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.